Guirão, consiste na prova manifesta e indubitável de que, nas comunicações mediúnicas entre vivos, se trata de verdadeiras e legítimas conversações entre duas personalidades integrais subconscientes, transmitidas à personalidade consciente do médium, por meio da escrita automática. Do mesmo passo, evidente também resulta que os médiuns nada tiram, nem selecionam e que, por conseguinte, a hipótese tão cara aos opositores é destituída de qualquer fundamento experimental. Cumpre-se tenha muito em vista o ensinamento acima apontado, pois que, do fato positivamente averiguado de que as comunicações mediúnicas entre vivos são verdadeiras conversações entre duas personalidades integrais subconscientes, decorre que essas comunicações se transformam em provas resolutivas de identificação pessoal dos vivos que se comunicam e, por sua vez, corroboram, com igual eficácia, as manifestações análogas por meio das quais se obtêm as provas de identificação pessoal dos defuntos. Entretanto, se, ao contrário, se fantasiar, com os opositores, que, nas comunicações mediúnicas entre vivos, os médiuns tiram das subconsciências dos mesmos vivos todas as informações que fornecem sobre a existência privada deles, dever-se-ia, em tal caso, argumentar no mesmo sentido com relação à grande parte das comunicações mediúnicas com os defuntos, considerando-as um noticiário de fatos tomados pelos médiuns às subconsciências de terceiros, o que tornaria teoricamente mais difícil a demonstração rigorosamente científica das provas de identificação espirítica. Assinalado esse ponto, apresso-me a acrescentar que a hipótese em apreço tem que ser eliminada, não apenas em face dos processos científicos da análise comparada e da convergência das provas, mas, igualmente, em face da consideração de que com ela não se explicaria a característica fundamental das comunicações entre vivos, característica que é da conversação que se desenvolve entre o médium e a personalidade subconsciente do vivo distante daquele, conversação que assume aspectos sempre novos e imprevistos, que nada de comum apresentam com as lembranças latentes nas subconsciências de terceiros, porquanto as informações fornecidas, os manifestados estados de ânimo, as características morais, as idiosincrasias pessoais brotam das perguntas que o automatista dirige à personalidade do vivo que se comunica. Assim sendo, só resta concluir formulando uma proposição tão simples, que parece ingênua, e aqui, quando uma hipótese se revela impotente para explicar a característica maior de uma dada classe de manifestações, isso significa que ela é inaplicável às mesmas manifestações. E me parece que basta. Este outro episódio, também ocorrido com Miss Summers, servirá para corroborar tudo quanto ficou dito acerca da sinceridade sem reservas com que as personalidades integrais subconscientes confiam suas angústias íntimas a terceiros. Em data de 20 de setembro de 1893, William Stead, como de costume, encaminhou seu pensamento para Miss Summers, pedindo-lhe notícias. Imediatamente sua mão escreveu: "Hoje, para mim, é um dia de tristes desilusões. Em pagamento de um trabalho que fiz, recebi soma muito inferior à que eu esperava e com que contava, de modo que me encontro em aperturas econômicas assaz penosas. Não quis pô-lo ao corrente de tudo isto, porque bem sabia que me proveria do dinheiro necessário, o que não quero. Tenho, entre outros, um débito de 3 libras esterlinas com o proprietário da casa. Não importa, hei de consegui-las. Disse eu, mandar-lhe a soma de que necessita. Resposta imediata: não aceitarei e lhe devolverei. Tenho a minha altivez e não quero parecer uma colaboradora mercenária. No dia seguinte mandei a Miss Summers uma pessoa que gozava de toda a sua confiança e vinha saber que ela, efetivamente, se achava nas dificuldades econômicas de que me informara mediunicamente. Quando, porém, soube por que meio eu fora informado de seus embaraços econômicos, ficou extremamente desgostosa. Proceedings, Vol. 9, Pag. 54. Deste incidente, ressalta mais que notório que nas experiências em questão não há cabimento para a telenesia, que se trata, ao contrário, de verdadeiros e legítimos diálogos travados entre duas personalidades espirituais subconscientes. Note-se, com efeito, que, quando Stead declara, mandar-lhe a quantia de que necessita, Miss Summers responde: não aceitarei e a devolverei. Resposta que implica uma ação dialogada que se desenvolve no presente e não um processo de seleção das lembranças latentes nas subconsciências de terceiros. E, pois que o diálogo foi reconhecido verídico, não é o caso de invocar-se a sólida hipótese dos chamados romances subliminais com relativa dramatização subconsciente.
O incidente seguinte ocorreu entre William Stead e seu próprio filho, que andava pelo Reno, em viagem de recreio. Escreve o pai: meu filho levava consigo uma câmara Kodak e, como só ia acontecer, veio a ficar sem chapas fotográficas, pelo que escreveu para casa, a fim de lhe enviarem algumas. Dei-me pressa em remeter-lhe as chapas e, passados os dias necessários a que elas lhe chegassem, perguntei-lhe mediunicamente se as recebera. Ele respondeu que as esperava impaciente, mas que não chegavam, razão pela qual não podia fotografar os sítios pitorescos que ia atravessando. Tratei, logo, de informar-me a respeito e verifiquei que as chapas tinham sido expedidas. Eis, no entanto, que, 2 dias depois, meu filho escreveu novamente com a minha mão: por que não me mandas as chapas? Cuidei de informar-me novamente sobre o caso, obtendo a certeza de que a expedição fora feita, havia uma semana. Concluí que minha mão era influenciada por interferências subconscientes e não mais consenti que me fossem ditadas mensagens da parte de meu filho. Quando, porém, ele regressou, vim a saber, com viva surpresa, que as chapas enviadas não tinham chegado ao seu destino, e que os 2 pedidos impacientes, escritos em seu nome, pela minha mão, em Wimbledon, correspondiam exatamente ao seu estado de ânimo, quando se encontrava em Beaupard. Leeds, 1893, pag. 63. Neste caso e do ponto de vista da autenticidade do fenômeno de comunicação mediúnica entre vivos, é interessante a circunstância de ter a certeza de que as chapas fotográficas haviam sido enviadas, certeza inconciliável com a hipótese de uma mistificação subconsciente, pois que, então, ele deverá ter se autossugestionado, no sentido de suas convicções, de maneira a provocar uma resposta em que se anunciasse a chegada das tão esperadas chapas fotográficas. Ao contrário, o filho responde, protestando pela segunda vez que as chapas não lhe chegavam. Forçoso, portanto, concluir-se que o diálogo em questão era de ordem telepático-mediúnico. No exemplo a seguir, ainda se trata de uma pessoa que, depois de se haver mostrado reticente com Stead ao confiar-lhe suas aflições econômicas, lhe fala sem reservas, por via mediúnica. Refere William Stead: no mês de fevereiro transato, 1893, encontrei-me no trem de ferro com um senhor a quem conhecera casualmente havia pouco. Sabia eu de modo geral que ele, desde algum tempo, se mostrava presa de graves preocupações, de sorte que a nossa palestra tomou um aspecto confidencial, por onde vinha saber que as suas preocupações eram de ordem financeira. Disse-lhe que ignorava se poderia ou não lhe ser útil, mas que, fosse como fosse, lhe pedia me confiasse francamente as condições em que se encontrava, quais os seus débitos e os créditos ou a soma de que podia dispor. Respondeu que não se sentia com ânimo de entrar nessas particularidades. Abstive-me de insistir. Na primeira estação, separamo-nos. Naquela mesma noite, recebi dele uma carta em que pedia desculpas de se haver mostrado reticente para comigo, talvez desatencioso, e explicava que, em realidade, não se sentia com ânimo de me confiar o que eu lhe perguntara. Recebi a carta às 10 horas e por volta das 2 da manhã, antes de meter-me na cama, sentei-me à mesa e, dirigindo o pensamento à pessoa em questão, ponderei-lhe: não tivestes a força moral de declarar-me face a face quais eram as vossas condições financeiras, mas, agora, podeis confiar-me tudo, escrevendo com a minha mão. Dizei-me, pois, como vos encontrais? Quanto deveis? Veio a resposta: os meus débitos montam a 90 libras esterlinas. Havendo perguntado ser exata a soma escrita, repetiu com todas as letras: 90 libras esterlinas. Perguntei: é tudo? Sim, e, em verdade, não sei o que poderei fazer para pagá-las. Quanto pensa que podeis obter pela pequena propriedade de que me falastes? Conto obter 100 libras esterlinas, mas, talvez, seja muito. Em todo caso, preciso vendê-la por qualquer preço. Oh! Se pudesse achar com que ganhar a vida. Estou disposto a empregar-me seja no que for. De quanto necessitais para viver? Não creio que possa viver com menos de 200 libras esterlinas por ano, pois não sou só, tenho os meus velhos para sustentar. Se fosse só, poderia viver com 50 esterlinas, mas, ao aluguel da casa e o vestuário, nunca chegarei a ganhar tal soma. Não sei o que pensar. No dia imediato, fui à procura do meu amigo. Mal me viu, disse: espero que não vos tenhais ofendido por me ter eu recusado a confiar-vos as circunstâncias em que me acho. Na verdade, o meu sentimento era o de não vos aborrecer com os meus queixumes.
Respondi, absolutamente não me ofendi e, a meu turno, espero não vos ofendereis, quando souberdes o que fiz. E expliquei-lhe então sumariamente os métodos de comunicação telepático-mediúnica e acrescentei, não sei se alguma palavra de verdade há em tudo que a minha mão escreveu e hesito em vos comunicar, sobretudo porque penso que a cifra por mim grafada como montante das vossas dívidas, é extremamente exígua para ser verdadeira, tanto mais considerando a depressão moral em que estáis. Assim, antes de tudo, vou ler-vos a cifra em questão. Se for exata, darei a conhecer o resto, se estiver errada, considerarei tudo como fruto de uma mistificação subconsciente, em que a vossa personalidade não entrou por coisa alguma. Ele parecia interessado, embora incrédulo. Prossegui assim, antes que eu leia a mensagem, é preciso que façais mentalmente o cálculo do montante total das vossas dívidas, bem como da soma que esperais obter da venda da vossa propriedade, depois, o da soma que vos é necessária anualmente para vos manterdes com a vossa família e, por fim, o da soma com que poderíeis viver se fosse só. Ele se concentrou um momento e disse, já pensei em tudo isso. Saquei então da mensagem e li, o montante das vossas dívidas é de 90 libras esterlinas. Ele deu um salto e exclamou, exato. Entretanto, 100 esterlinas foi a quantia em que pensei, porque inclui o dinheiro necessário das despesas correntes. Continuei, uma vez que está exato o montante do que deveis, prossigo na minha leitura. Esperais obter 100 libras esterlinas pela vossa propriedade. Sim, respondeu, é precisamente essa cifra em que pensei, se bem haja hesitado em declará-la, por me parecer exagerada. Haveis-me informado de que, com os vossos encargos atuais, não podereis viver com menos de 200 libras esterlinas por ano. Exatíssimo, eu disse, assim é, de fato. Acrescentastes, porém, que, se fosseis só poderíeis viver com 50 libras. Ora bem, eu pensara neste momento em 1 libra por semana. Segue-se, portanto, que a minha mão transcreveu com exatidão o pensamento de uma pessoa do meu conhecimento, distante de mim muitas milhas, poucas horas depois de me haver essa mesma pessoa escrito, desculpando-se de não ter tido a coragem de me confiar as informações que lhe solicitara. Miers pediu a Stead que lhe obtivesse o testemunho do seu amigo, a fim de depô-lo nos arquivos da Society for Psychical Research, no interesse das pesquisas psíquicas. Stead o proporcionou. Miers o publicou em Os Proceedings, Vol. 9, Pag. 57, suprimindo o nome da testemunha, mas declarando que o mostraria particularmente a quem o desejasse. É esta a carta do amigo de Stead, egrégio Sr. Stead, recebi a vossa exposição e nada tenho que opor a que seja enviada à Society FPR. Tudo quanto nelas se contém é escrupulosamente verdadeiro. Eu ignorava absolutamente a vossa experiência e dela só fui sabedor no dia seguinte, por vosso intermédio. O resultado da dita experiência produziu em mim grande impressão, porquanto eu sabia perfeitamente que não podíeis ter conhecimento algum dos meus negócios, nem do montante das minhas dívidas, nem do valor da minha propriedade e dos meus projetos de vida. Assinado, IJ. Este caso não difere substancialmente dos outros, revela-se, porém, mais importante, do ponto de vista teórico, pela maior eficácia demonstrativa, levadas em conta a duração invulgar do diálogo mediúnico e as minuciosas informações de natureza privada, obtidas de uma pessoa que poucas horas antes declarara verbalmente a Stead que não queria descer a confidência sobre o tema delicado das suas angústias econômicas. Entre as informações que Stead obteve mediunicamente e as que conseguiu verbalmente notam-se ligeiras diferenças na forma em que foram concebidas pelas duas personalidades, a subconsciente e a consciente, do mesmo indivíduo. Outro tanto, porém, não se dá relativamente à substância, que é idêntica num caso e no outro. Diante de um diálogo verídico tão prolongado e tão circunstanciado, quem ainda ousaria sustentar que as comunicações mediúnicas entre vivos se dão por meio de uma suposta faculdade de clarividência telepática, ou telenesia, capaz de insinuar-se nos mais recônditos recessos das subconsciências de outros, com o fim de extrair daí os elementos necessários a figurar uma falsa personalidade de vivo, com relativo desenvolvimento dialogado, que resultaria uma dramatização espúria de particularidades percebidas telepaticamente. Sem dúvida, não se podem definir como percepções telepáticas dramatizadas as que se acham nos trechos de diálogo em que Stead pergunta, de que soma necessitais? E obtém como resposta, não creio que possa viver com menos de 200 libras esterlinas por ano, pois que não sou só, tenho os meus velhos para sustentar. Se eu fosse só,
Poderia viver com 50 libras esterlinas. Achamo-nos aqui em presença de uma resposta que implica haver feito aquele que deu cálculos mentais antes de formulá-la. Assim sendo, é claro que esses cálculos não podiam ser extraídos da sua subconsciência, visto que se originaram de uma pergunta especial que lhe foi dirigida naquele mesmo instante. Creio que não se me faz mister acrescentar coisa alguma. É positivo que a explicação racional dos diálogos em apreço ressalta a evidente das modalidades sob as quais eles se desenvolvem, e essa explicação consiste em que se trata de duas personalidades espirituais conversando entre si. Segue-se que, se tem de excluir as hipóteses da clarividência telepática e da telenesia, por impotentes para explicar as manifestações dos vivos, com mais forte razão deverão ser excluídas quando se cogite de explicar as manifestações dos defuntos, desde que as informações necessárias a representar a falsa personalidade de um trespassado teriam de extrair-se das subconsciências de indivíduos desconhecidos do médium e se achariam, ao demais, espalhados um pouco por toda parte do mundo. Em outros termos, surge logicamente inevitável que, para explicar as manifestações dos defuntos, se tem de preferir a hipótese que se harmonize perfeitamente com as modalidades sob as quais se produzem as manifestações dos vivos, posto que estas se apresentam como a única base sólida de toda a inferência científica, em semelhante ordem de pesquisas. Nessas condições, dever-se-á dizer que, assim como nas manifestações dos vivos são os próprios vivos que comunicam aos médiuns, ou por meio destes, os dados pessoais adequados a identificá-los, também, nos casos das manifestações dos defuntos, são os próprios defuntos que comunicam aos médiuns, ou por meio destes, as informações pessoais apropriadas a identificá-los. Em suma, o argumento essencial no presente debate consiste em que a característica de uma conversação entre duas personalidades espirituais se apresenta como fundamental em ambas as categorias de manifestações em foco. Ora, se essa característica corresponde a um fato cientificamente averiguado, no caso das manifestações dos vivos, não é possível se deixe de concluir que também corresponde a um fato igualmente real e verificado, no caso das manifestações dos defuntos. Isto, bem entendido, sempre sob a condição de que as informações obtidas em ambos os casos sejam verídicas, assim como ignoradas de todos os presentes. De tudo quanto acabo de expor, decorre que a hipótese adversa tem de ser excluída, porque não corresponde às modalidades sob as quais os fatos se produzem. Outras importantes circunstâncias existem, a ser aduzidas em reforço das considerações expostas. Dessas circunstâncias falarei na síntese conclusiva do presente capítulo, por serem de ordem geral. De um longo artigo que William Stead publicou em um número de janeiro de 1909, da citada T. Revue of Reviews, transcrevo o episódio seguinte. Uma senhora de minha amizade, tratava-se de Miss Summers, que, longe de mim, escreve com a minha mão ainda mais facilmente do que com a sua própria mão, passar o fim da semana em Ellesmere, aldeia situada a 30 milhas de Londres. Ficara de almoçar comigo numa quarta-feira, desde que houvesse regressado à capital. Na tarde da segunda-feira, quis informar-me a esse respeito e, pousando apenas sobre o papel, perguntei mentalmente à senhora em questão se regressara à sua casa. Minha mão escreveu o que se segue. Muito me desgosta ter de informá-lo de que um incidente tão lamentável se deu comigo, que quase tenho vergonha de narrar. Eu partira de Ellesmere às 2h27 da tarde, num vagão de segunda classe, onde se achavam outras duas senhoras e um homem. Chegados à estação de Godalming, as senhoras desceram e fiquei a sós com o viajante. Ele se levantou e veio sentar-se ao meu lado. Espantei-me e o repeli. Ele, porém, não quis retirar-se dali e, em dado momento, tentou beijar-me. Enfureci-me e atracamo-nos. Durante a luta apoderei-me do seu guarda-chuva e lhe apliquei com estes repetidos golpes. O guarda-chuva, porém, se quebrou e eu começava a temer que levaria pior, quando o trem passou a certa distância da estação de Guildford. O homem assustou-se, soltou-me e, antes que chegássemos à estação, desceu e pôs-se em fuga. Eu me achava agitada em extremo, mas conservei o guarda-chuva. Imediatamente, mandei o meu secretário à casa da senhora a quem me refiro, com um bilhete em que lhe expressava o meu pesar pela agressão que ela sofrera e dizia, ao terminar, acalme-se e na quarta-feira traga meu guarda-chuva pertencente ao homem. Ela me respondeu, desgosta-me sabê-lo informado do que me sucedeu, pois decidira não falar do caso a ninguém, mas, o guarda-chuva era meu e não do homem. Quando, na quarta-feira, ela veio almoçar comigo,
confirmou a exatidão absoluta de todas as informações que minha mão escrevera sobre a aventura ocorrida e me mostrou o guarda-chuva, que era, de fato, seu e não do agressor. Como se teria produzido aquele erro de transmissão? Ignoro, mas talvez tivesse sofrido uma retificação, se eu me houvesse lembrado de pedir a revisão de todos os pormenores que a minha mão grafara. É quase supérfluo advertir que eu nenhuma ideia tinha acerca da hora e do dia em que a minha amiga partiria, nem tampouco a sombra de uma suspeita com relação ao deplorável incidente de que foi vítima. O episódio cuja narrativa se acaba de ler não cede, quanto ao valor teórico, ao precedente, dado que na descrição minuciosa e completa da aventura sucedida a correspondente espiritual de Stead, ressalta sobremaneira evidente que em tais circunstâncias não se podia tratar de informações apanhadas por Stead na subconsciência de Miss Summers e depois organizadas de modo a figurar uma falsa personificação sua, a referir mediunicamente, mas que se tratava, ao contrário, de uma conversação como qualquer outra, entre duas personalidades integrais subconscientes. O erro de transmissão que curiosamente se interpolou a tantos pormenores verídicos, em nada diminui a importância teórica do fato e é, provavelmente, resultado de uma fugaz interferência subconsciente. Faz-se mister não esquecer que o estado de receptividade mediúnica é uma condição passiva e eminentemente instável do espírito, condição essa afim, por sua natureza, com outra condição também passiva e eminentemente instável do mesmo espírito, o estado onírico, ou seja, o reino dos sonhos. Daí a extrema facilidade com que, nas comunicações mediúnicas, quer de vivos, quer de defuntos, se interpõem elementos de sonho. Quando se trata de comunicações com defuntos, esses elementos de sonho, que se vêm interpor as informações verídicas, constituíram sempre o grande obstáculo a que numerosos pesquisadores aderissem à hipótese espirítica. É que, para muitos deles, uma autêntica personalidade de defunto não deveria nunca se enganar, ao referir algumas particularidades de destaque da sua existência terrena. Essa afirmação, aparentemente irracional e incontestável, é, na realidade, completamente errada, por não levar em conta as imperfeições inerentes ao instrumento onírico subconsciente do qual se servem os defuntos para comunicar-se com os vivos, instrumento que exige uma passividade absoluta da mentalidade do médium, passividade em perpétua condição de equilíbrio instável, com frequentes infrações e irrupções, ora oníricas, ora sonambúlicas, ora autossugestivas, às quais se devem imputar os erros, as contradições e as imperfeições que se notam em muitas comunicações dos defuntos. Deste ponto de vista, os erros, idênticos em tudo, que se encontram nas comunicações com os vivos se revelam literalmente preciosos pela sua eloquência demonstrativa da tese sustentada. De sorte que, tendo-se em vista o caso exposto, se deverá inferir que, assim como o erro interposto a tantos pormenores verídicos não impede que o conjunto orgânico dos mesmos pormenores lhe demonstre a origem extrínseca, ou, mais precisamente, a natureza de manifestação mediúnica de um vivo, também os ditos erros, quando ocorrem nos casos de identificação espirítica, não podem impedir que o conjunto orgânico das informações verídicas que sejam ministradas demonstre a origem extrínseca das mesmas informações, ou, com maior precisão, a sua natureza de manifestações mediúnicas de defuntos. O tema se mostra teoricamente muito importante e faz necessário se considerem outros erros de transmissão ocorridos nas experiências em questão. Stearius refere na sua revista e Myers os colecionou num trabalho que inseriu nos Proceedings of TSPR. Vol. 9, páginas 56 a 57. Narra Stead, contudo, houve 2 ou 3 circunstâncias em que, nas comunicações, se interpolaram curiosos erros, com referência aos pormenores. Tão importantes são eles, quanto as mensagens transmitidas corretamente. Que se deu com Miss Summers, foi o de ter afirmado que estivera a passear em Regent's Park, quando, em realidade, não saíra de casa. Não sei explicar como se há podido produzir essa falsa transmissão. Penso, no entanto, que tenha havido de minha parte a suposição de que ela tivesse ido àquele parque. Mas, mesmo que assim fosse, restaria sempre positivado que se dera uma transmissão falsa. Noutra ocasião, um erro muito mais relevante se produziu. Achava-me em Redcar e minha mãe transcreveu uma conversação que Miss Summers teria tido com uma pessoa que ela nomeava. Tratar-se-ia de uma entrevista que degenerara em disputa e me foi transmitida parte do diálogo vivíssimo que se travara. Quando me encontrei com Miss Summers, comparamos as notas que ambos tomáramos e eu com surpresa verifiquei que,
Conquanto Miss Summers se tivesse avistado naquele dia com a pessoa cujo nome ela declinara, a entrevista que degenerara em disputa absolutamente não lhe dizia respeito, nem à pessoa por ela visitada, mas a uma amiga sua e a outro interlocutor. Acontece, porém, que a amiga de Miss Summers a procurara para lhe contar com viva emoção o doloroso incidente que se dera em minha mão transcrever a narrativa, exagerando-lhe a importância e isso a uma distância de 350 milhas. Eu não conhecia pessoalmente a amiga de Miss Summers, de sorte que esta última ficou profundamente estupefata ao ver que a disputa de sua amiga fora transmitida em seu próprio nome, interpolada no relato genuíno de uma conversação sua com outra pessoa de negócio. Esta exposição de Stead. Quanto ao primeiro erro de transmissão que ele aponta, não vem ao caso discuti-lo, porque, muito presumivelmente, a razão que lhe atribui Stead é verdadeira. Quanto ao segundo, esse é sem dúvida singular, incomum e enigmático. De todo modo, lembra muito de perto um outro verificado nas experiências do príncipe Wittgenstein, referido no caso X da minha monografia sobre comunicações mediúnicas entre vivos, onde se assinala que esse príncipe, desejando entrar em relação com a sua correspondente espiritual de costume, orientar o pensamento para o domicílio dela, mas, como a senhora estivesse ausente e na sua casa dormia uma sua irmã, aconteceu que o príncipe, por efeito da afinidade fluídica existente entre as duas irmãs, se pôs em relação psíquica com a que coabitava no mesmo ambiente. Daí vem que esta última narrou ao príncipe um incidente que com ela se dera num baile. Como, porém, o príncipe queria estar em relação com a pessoa que lhe era conhecida, produziu-se uma interferência por autossugestão, que levou a mão do sensitivo a afirmar erroneamente a mensagem com o nome daquela que se achava ausente. Ora bem, tudo leva a presumir que a análoga interferência havia ocorrido no caso de Stead. Nessa conformidade, se deveria inferir que o seu pensamento, orientado para a residência da sua correspondente espiritual, no momento em que ela conversava com uma amiga que lhe narrava com emoção viva os pormenores de uma disputa em que se empenhara, deu em resultado que o estado emocional da amiga de Miss Summers repercutisse nas condições de relação psíquica existentes, na ocasião, entre ele e essa senhora, determinando uma perturbação correspondente na transmissão da mensagem, a qual, depois de iniciar-se com uma informação de Miss Summers acerca do resultado de uma entrevista sua, sobre negócios, com o senhor cujo nome ela mencionava, improvisamente se alterou, desde que as ondas hertzianas da telegrafia sem fio, mediante as quais as duas personalidades espirituais conversavam, foram sobrepujadas por outras ondas hertzianas mais potentes, que chegaram a sintonizar-se com as primeiras, em virtude da coexistência, no mesmo ambiente, das duas amigas que conversavam. Assim, esse segundo sistema de ondas hertzianas, apanhando notícias da disputa à vida, se sobrepôs ao primeiro sistema, com este se amalgamando e confundindo. Por ocasião da conferência de William Stead na sede da London Spiritual Alliance, empenhou-se entre ele e os ouvintes uma interessante discussão sobre o tema dos erros intercalados nas suas experiências de comunicações mediúnicas com os vivos, o que lhe forneceu ensejo de referir outros dois casos do mesmo gênero. Disse ele: agora, consenti que eu volte ao problema dos erros. Pode dar-se que se trate de uma imperfeição do que defino como meu automático receptor telepático, ou de um defeito dos nervos motores do meu cérebro. Pode dar-se que lhes caiba a culpa, mas julgo bem difícil arquitetar-se uma hipótese de trabalho que se mostre satisfatória. Quando meu filho se achava na Germânia, transmitia, servindo-se da minha mão, muitas informações verídicas, dizendo que partia para determinado país, ou pormenorizando o que fazia no momento. Mas, em meio da mensagem me falava, por exemplo, de um domingo horrivelmente chuvoso durante o qual, obrigado a permanecer em casa, nada tinha para ler, afora uma Bíblia tedesca, o que o levava a lamentar não haver levado bons livros consigo. Eis, porém, que, a seu tempo, vinha verificar-se que nada disso era exato. O domingo em questão não fora horrivelmente chuvoso, os dois viajantes nenhum desejo, com efeito, tinham tido de ler e não possuíam nenhuma Bíblia tedesca. Neste incidente, dir-se-ia que a interferência do elemento onírico subconsciente se tenha produzido em consequência de um autêntico domingo horrivelmente chuvoso na localidade em que Stead se encontrava, circunstância agravada por achar-se ele em lugar desprovido de livros com que distraísse o seu tédio. Este o segundo caso por ele referido, uma senhora de minha amizade, tendo deliberado visitar, no dia de Natal, o túmulo do poeta Matthew Arnold, escreveu, pela minha mão, naquela mesma noite,
informando-me das ocorrências da viagem. Começou por dizer que se dirigira à estação de Paddington, que tomara o trem de tal hora e que lhe couberá um compartimento para si só durante a viagem toda, depois, que comprara outra passagem para a estação de La Leão. Nesse ponto observei, não pode ser, não existe semelhante estação ferroviária. Ela continuou, tomei uma passagem para La Leão e, lá chegando, rumei para o cemitério, que estava deserto, encaminhei-me para o túmulo do poeta, no qual depositei um ramo de flores de cor branca. Daí, voltei diretamente para a estação. De novo me coube um compartimento para mim só. Como se vê, essa mensagem continha uma observação minuciosa de circunstâncias que eu ignorava totalmente. Consideremos, agora, os erros que aí se intercalaram, pois que os erros, a meu ver, interessam mais do que os pormenores verídicos. Estes últimos são naturais, pois é natural que a minha amiga diga sempre a verdade, visto ser contrário à sua natureza dizer falsidades. Na sua maior parte, a mensagem é verdadeira, mas, quando com ela estive e lhe ponderei, não sabia que em La Leão houvesse uma estação ferroviária. Ela respondeu, de fato, não há, tomei o trem em Staines. Perguntei, mas, então, por que escreveu com a minha mão que havia tomado passagem para a estação de La Leão? Retrucou, pedi, com efeito, uma passagem para La Leão, mas o empregado me deu um bilhete para Staines, dizendo que essa era a estação em que devia saltar para ir a La Leão. Estes os fatos. Agora, analisemos os erros cometidos. A minha amiga não fora a estação de Paddington, porém a de Waterloo, não depositar um ramo de flores de cor branca no túmulo do poeta e sim um ramo de flores azuis. Como explicar esses dois pequeninos erros? Trata-se de um gênero de incidentes que embaraçam o meu critério, levando-me a concluir que ainda teremos de pesquisar e ponderar longamente a questão antes de formularmos teorias em torno das modalidades sob as quais os fatos se produzem. Leeds, 1893, pág. 143. Neste último caso, os dois leves erros cometidos não dizem respeito à veracidade dos incidentes narrados, mas a pormenores secundários em que aqueles incidentes se desdobraram. Como quer que seja, não resta senão imputá-los à mesma causa das perturbações mais ou menos notáveis, porém inseparáveis das condições de equilíbrio instável da camada onírico-subconsciente, receptora das mensagens supranormais. Esse era também o parecer do reverendo Allen que, ao terminar sua conferência, pediu a palavra para observar, desejo externar o meu pensamento acerca das comunicações erradas, transmitidas por entidades espirituais. Pessoalmente, não estou certo, com efeito, de que haja razão para se porem de parte tais comunicações, qualificando-as de falsas. Conseguintemente, ouvi com grande interesse, do Sr. Stead, que também nas comunicações entre vivos se obtém, algumas vezes, informações fantasiosas. Ora, parece-me que, se assim é, tal fato aconselha que, por enquanto, se deve considerar aberta e não resolvida a questão vertente, sobre as chamadas comunicações mentirosas dos defuntos. É provável que as aparentes mentiras sejam consequentes a alguma imperfeição do organismo através do qual as mensagens são transmitidas ou determinadas por algum obstáculo no processo de transmissão. Não há dúvida de que as observações do reverendo Allen são racionalíssimas, embora não resolvam a questão, especificando-lhe as causas. Com relação a este ponto, não será ocioso lembrar que, também nas clássicas experiências de transmissão do pensamento por via mediúnica, realizadas com severo critério científico pelo reverendo Neunion, Proceedings, Vol. 3, Pags. 323, e em que a médium era sua própria mulher, se davam às vezes análogas interferências subconscientes, porém de ordem mais que embaraçosa, pois não se tratava de simples erros e sim de verdadeiras e positivas mistificações, análogas em tudo às que se registram nas comunicações com os defuntos, circunstância altamente interessante e instrutiva, que merece ser recordada. O reverendo Neonion experimentava com sua própria esposa, sentados ambos no mesmo aposento, ele a 8 pés de distância dela, dando-se as costas um ao outro. Ele escrevia umas perguntas que resolvia transmitir mentalmente à sensitiva, que pousava a mão sobre uma prancheta, por meio da qual respondia instantaneamente a cada pergunta, antes mesmo que ele tivesse tempo de escrevê-la. As respostas correspondiam sempre às perguntas e se referiam, as mais das vezes, a coisas e assuntos que a sensitiva desconhecia, mas conhecidas do experimentador, exceto uma vez em que a resposta dava uma informação que também ele ignorava.
Nesse caso, porém, era conhecida de outra pessoa presente, que escrevera a pergunta e a dera a ler ao reverendo Neonho. Importante ensinamento a tirar-se das experiências em apreço reside na circunstância de que, quando o experimentador se mostrava demasiado exigente, insistindo por obter respostas muito complexas para a capacidade de percepção subconsciente da sensitiva, surgiam respostas que, conquanto de perfeito acordo com as perguntas, eram de pura invenção. Assim, por exemplo, havendo Neonho, que fazia parte da maçonaria, pedido à sensitiva que escrevesse a prece maçônica de uso para a promoção a grão-mestre, a prancheta escreveu instantaneamente uma longa prece nesse sentido, que continha reminiscências maçônicas, mas que no conjunto era uma fantástica invenção. Ora, essa espécie de mistificações, em experiências de transmissão mediúnica do pensamento, são muito sugestivas e interessantes, pela analogia que apresentam com as correspondentes interferências mistificadoras que frequentemente se dão nas comunicações mediúnicas genuinamente espiríticas. Dir-se-ia que as excessivas insistências do pesquisador, tendo por efeito determinar, nas personalidades mediúnicas, uma demasiada tensão da vontade, com relativa dispersão de fluido mediúnico e consecutivo enfraquecimento do controle psíquico abrem passagem à camada onírica da subconsciência, a qual, emergindo, continua a seu modo a comunicação em curso, desenvolvendo uma ação de sonho. De toda maneira, importa tomar nota de que as mistificações espiríticas guardam analogia com as mistificações anímicas que se verificam nas comunicações mediúnicas entre vivos, do que resulta um ensinamento teórico notabilíssimo, porque fundado em processos de análise comparada, aplicado às duas classes de manifestações em foco. É de tal modo importante o assunto das mistificações mediúnicas desse gênero, que sou levado a sair, por exceção, dos limites do tema das comunicações mediúnicas entre vivos, para pesquisá-lo ulteriormente e completá-lo com citações tiradas das comunicações mediúnicas entre vivos conseguidas por intermédio de entidades de defuntos, pois importa assinalar que, se é certo que muitos erros e numerosas mistificações mediúnicas se dão em consequência da imperfeição do instrumento receptor das mensagens, ou, seja, do médium, isso não significa que se haja exaurido o tema vertente sobre a gênese das manifestações mediúnicas. Quer dizer que também se deve ter muito em conta a circunstância de que podem dar-se, como de fato se dão, erros e mistificações de toda espécie, dependentes das condições precárias em que se produzem as comunicações mediúnicas, mesmo pelo lado extrínseco dos defuntos que se comunicam. Limito-me, portanto, a demonstrá-lo, baseado numa série de experiências recentes, conduzidas com critério rigorosamente científico pelo Sr. Frederick James Crowley, chefe constável of Newcastle upon Tecnicity Police, função que o torna sobremodo consciente da importância que revestem os mais minuciosos pormenores nas experiências desta natureza, com respeito às quais ele expõe os fatos revelando o máximo cuidado em corroborá-los mediante tão abundante e quão exaustiva documentação, constituída de trechos de cartas pertencentes ao acervo da correspondência trocada pelos dois círculos de experimentação, assim como da citação das datas referentes a todas as mínimas circunstâncias de fato e, ainda, de esclarecimentos e comentários que nada deixam a desejar. Dessa maneira, chegou a realizar uma obra cientificamente importante e teoricamente preciosa. Cumpre, pois, se reconheça que esta série de experiências merece o título que o autor lhe apôs, Survival, Micota. Trata-se, com efeito, de uma contribuição verdadeiramente eficaz, para a demonstração da sobrevivência do espírito humano. Da leitura do relato apreende-se que a ideia de iniciar experiências de tal natureza não germinou espontaneamente no cérebro de alguém. Foram as circunstâncias, combinadas com algumas manifestações espontâneas das personalidades mediúnicas que se comunicavam, que levaram os experimentadores a empreendê-las. Refere o Sr. Crowley que desde muitos anos se interessava, em caráter privado, pelas experiências mediúnicas, dado que sua esposa possuía a faculdade da escrita automática e uma amiga da família, a seu turno, escrevia mediunicamente com o aparelho denominado Ouija e possuía a faculdade de evidência. Aconteceu que no outono de 1922, a Sra. Crowley teve de ir passar algum tempo na cidadezinha de Wollaston, no Gloucestershire, permanecendo o Sr. Crowley em sua residência, em Sunderland. Entre as duas localidades medeia uma distância de cerca de 300 milhas. A 1º de setembro de 1922, recebeu o Sr. Crowley, de sua mulher, uma carta em que havia o seguinte parágrafo: Ontem à noite,
Quando me fui deitar, ouvi sonoras pancadas na madeira do peitoril da janela. Reconheci nelas a tonalidade característica das pancadas de Lutero, falecido irmão da Sra. Crowley. Perguntei se era mesmo ele e recebi resposta afirmativa, por meio de 3 fortes pancadas. Depois disso, estas continuaram. Como, porém, ressoavam muito fortemente e eu me acho em casa alheia, pedi a Lutero que cessasse com aquilo e ele de pronto me atendeu. Eram 11 horas. Pedi-lhe então que fosse bater as suas pancadas no teu quarto em Sunderland. Esta manhã, escrevendo automaticamente, manifestou-se Ori, o falecido filho do casal Crowley, o qual me disse que ele e Lutero tinham ido ao teu quarto e executado a minha ordem. Estas as informações que a Sra. Crowley enviou a seu marido. Ora, o fenômeno se dera tal qual. Em Sunderland, pelas 11 horas da noite, o Sr. Crowley ouvira pancadas mediúnicas no seu próprio quarto de dormir. Era natural que esse primeiro episódio espontâneo sugerisse ulteriores experiências, no mesmo sentido, tanto mais que o Sr. Crowley continuava, em Sunderland, a fazer experiências com a Sra. Low que, como já se disse, possuía a faculdade de médium vidente bem assim a da escrita automática com um instrumento mediúnico chamado Ouija. Por seu lado, a Sra. Crowley, em Wollaston, continuava a experimentar sozinha, com o objetivo de manter-se em relações com o filho e o irmão falecidos. E foi a Sra. Crowley quem, animada pelo bom êxito no episódio exposto, teve primeiro a ideia de tentar novamente a prova sob outra forma, encarregando os espíritos que se comunicavam de uma breve mensagem a seu marido em Sunderland. Essa primeira mensagem não foi transmitida, mas a personalidade mediúnica de Lutero, a quem o encargo fora dado, se justificou plenamente, afirmando que não conseguirá transmiti-la porque encontrara o espírito franca ditar para o Sr. Crowley uma longa comunicação ao médium Sra. Low. Ora, essa informação de Lutero foi confirmada numa carta do Sr. Crowley, acompanhada de extensa comunicação do espírito Frank, obtida na noite de 14 de setembro, ou seja, na mesma noite em que a Sra. Crowley incumbira Lutero de transmitir a sua mensagem. Ressalta, pois, que o fenômeno das mensagens mediúnicas entre vivos, transmitidas com auxílio de personalidades mediúnicas, efetivamente se produzira, conquanto em sentido oposto ao que se esperava. Quer dizer, em vez de ter o Sr. Crowley recebido uma mensagem mediúnica da parte de sua mulher, fora esta quem recebera uma mensagem verídica acerca do que naquele momento preciso se passava na presença do marido. Seguem-se outras mensagens da mesma natureza, que não vem ao caso transcrever aqui. Antes de avançar mais no assunto, importa acentuar uma circunstância de fato, que caracteriza esta ordem de experiências, a de que quase todas as mensagens mediúnicas enviadas de um círculo ao outro, sob os auspícios de espíritos mensageiros, ao passo que, pela essência do conteúdo, correspondam exatamente ao que devia ser transmitido, se mostram mais ou menos lacunosas ou imperfeitas, não sendo, quase nunca, reproduzidas literalmente. Ora, esta circunstância de fato apresenta grande importância teórica, por esclarecer muitas dúvidas inerentes às comunicações mediúnicas desse gênero, conforme oportunamente veremos. Em data de 20 de setembro de 1922, o Sr. Crowley perguntou ao espírito comunicante Lutero: "Queres incumbir-te de transmitir uma mensagem à minha mulher?" Lutero, de muito boa vontade. Faze, no entanto, por ser claro e conciso. Sr. Crowley, aqui está a mensagem. Fred informa que o cãozinho Jim deseja ardentemente ver a sua mamãe. Lutero, tentarei transmitir apenas isto: o cãozinho Jim deseja a mamãe. No dia seguinte, 21 de setembro, ao meio-dia, a Sra. Crowley se dispõe a escrever automaticamente e Lutero se lhe manifesta, ditando isto: "Querida Amy, quero informar-te acerca do cãozinho Jim." Sra. Crowley, terá morrido? Lutero, não, está bom, eu tinha de te participar que ele goza boa saúde. Sra. Crowley, estás bem certo do que afirmas? Lutero, sim, Amy, tenho a certeza. Como se vê, a mensagem foi, de fato, transmitida, mas de modo parcial e imperfeito. Realmente, não era exato que o espírito Lutero estivesse incumbido de informar a Amy que o cãozinho Jim gozava boa saúde. Essa inexatidão, porém, é teoricamente muito interessante, pois que do contexto do diálogo se evidencia claramente que ela deve atribuir-se a um fenômeno de interferência sugestiva provocada pela pergunta da Sra. Crowley: terá morrido? Isto vem confirmar tudo o que, desde largo tempo, já se havia assinalado com relação às comunicações mediúnicas, isto é,
que os espíritos que se comunicam, quando se acham imersos na aura dos médiuns, ficam em condições análogas às dos pacientes hipnóticos e se tornam, em consequência, sugestionáveis, sofrendo notável diminuição suas faculdades mnemônicas, o que dissipa muitas dúvidas teóricas. A propósito, é também de assinalar-se o incidente de o espírito pedir ao Sr. Crowley que a sua mensagem fosse clara e concisa e de a modificar por conta própria, logo que a recebeu, condensando-a numa forma mais clara e sintética. Este incidente corrobora a afirmação anterior, porquanto demonstra que o encargo de transmitir mensagens desse gênero não é tão simples como à primeira vista se poderia imaginar, o que manifestamente se deve imputar às condições sonambúlico-hipnóticas em que vêm a ficar os espíritos dos defuntos, quando emergem na aura dos médiuns, condições que influem passageiramente e negativamente sobre as suas faculdades mnemônicas. Só tendo isto em conta que se apreende o motivo pelo qual o espírito que se comunica reclama sejam simples, claras e concisas as mensagens. A 22 de setembro, Lutero se manifestou novamente ao Sr. Crowley para lhe comunicar que se desobrigara do encargo recebido. Lutero, Fred, transmitia-me a tua mensagem. O Sr. Crowley, lembras-te ainda da mensagem? Lutero, creio que sim, foi qualquer coisa a respeito de um cãozinho. Também neste incidente, deve-se notar a circunstância de que o espírito, cuja resposta dá a ver que lhe esquecerem todos os pormenores da mensagem que lhe fora confiada 2 dias antes, apenas guardara dela uma lembrança genérica. No dia 23 de setembro, às 7 horas da tarde, o Sr. Crowley inicia a acostumada sessão com a médium Sra. Lo. Manifesta-se Willie Lo, falecido filho da médium. Pergunta o experimentador: quererias encarregar-te de dizer à minha mulher que a Sra. Annie Brown está doente? Willie Lo, de boa mente. O Sr. Crowley faz notar que a Sra. Annie Brown, objeto da mensagem, era amiga da médium, mas inteiramente desconhecida do casal Crowley. A 26 de setembro, às 2h30 da tarde, a Sra. Crowley se dispõe a escrever automaticamente e de súbito se manifesta o espírito de Willie Lo, que lhe dita: vim para te informar que a Sra. Annie Brown está doente. Sra. Crowley, quem é essa Sra. Brown? Willie Lo, uma amiga de minha mãe. Sra. Crowley, é ou não amiga nossa? Willie Lo, não é amiga de vocês. Sra. Crowley, então, por que me vens informar de que ela está doente? Willie Lo, unicamente a título de experiência de identificação pessoal. Minha mãe falou disso com teu marido, em Sunderland. Nesse episódio a mensagem mediúnica foi transmitida com fidelidade, presumivelmente devido ao fato de ser simplíssima a própria mensagem, que se compõe de um único assunto, sem acessórios e adjetivos qualificativos. Notável a última observação de Willie Lo, que assim demonstrou ter consciência da importância e do escopo das experiências a que se prestava. Citarei 3 outros episódios, dos quais ressaltem toda a evidência a grande verdade aqui propugnada. A 1º de outubro, pelas 6h30 da tarde, o espírito de Frank se manifesta em Sunderland ao Sr. Crowley, que lhe pergunta: poderias transmitir uma mensagem à minha mulher? Frank: posso e mesmo desejo muito experimentá-lo. Sr. Crowley: ouve, proponho 3 à tua escolha. Podes transmitir que esta tarde ouviu Dorothy e Gwen cantarem, ou que esta tarde me falaste da existência espiritual, ou que o Sr. Todd está doente. Frank: muito bem, tô doente. Comunicação sobre a existência espiritual, Dorothy e Gwen cantaram. No dia 3 de outubro, às 9 horas da manhã, em Wollaston, manifesta-se a Sra. Crowley e o falecido pai de seu marido, que lhe ditou que se segue: temos de participar-te que alguém está doente. Sra. Crowley: não me podes dizer o nome? Espírito: não me recordo. Sra. Crowley: alguém que eu conheço? Espírito: sim, alguém que conheces muito bem, que é mesmo frequentador assíduo do teu pequenino círculo experimental. O Sr. Crowley confirma que o doente, Sr. Todd, era seu amigo íntimo e membro do seu pequeno círculo experimental para desenvolvimento dos médiuns. Sra. Crowley: tens mais alguma coisa a me comunicar? Espírito: tenho. Conversamos com teu marido sobre a existência espiritual. Vim eu transmitir a mensagem, porque Frank não o conseguia. A empresa é muito difícil. Nesse episódio é muito sugestivo o incidente da substituição do espírito mensageiro, substituição que ulteriormente servirá para mostrar as grandes dificuldades que encontram as personalidades espirituais para desempenharem a sua tarefa. Por isso mesmo, adquire não pequeno valor teórico, no sentido da gênese extrínseca dos fatos. O outro incidente,
O de o espírito não só informar a Sra. Crowley da substituição à vida, como declinar corretamente o nome do espírito que receberá a incumbência de transmitir aquela mesma mensagem que ele, em lugar do outro, acabara de reproduzir. Pode-se perguntar, por que Frank não logrou sair-se bem da tarefa? Evidentemente, um só motivo se pode encontrar para o insucesso de que se trata e é que o espírito, depois de haver emergido na aura do médium, se haja apercebido de que esquecerá tudo. Pelo que concerne à transmissão das mensagens, faço notar que, na primeira delas, se observou as costumadas lacunas mnemônicas. Com efeito, o espírito refere corretamente que tinha a informar a Sra. Crowley acerca de alguém que estava doente, mas de cujo nome não se lembra. Ao mesmo tempo, demonstra saber quem era o doente, pois acrescenta que se trata de alguém que a Sra. Crowley conhece muito bem, por ser frequentador assíduo do pequeno círculo experimental fundado pelo casal Crowley. Tem-se, portanto, de concluir que, no episódio referido, o inconveniente da amnésia mediúnica se limitava ao nome da pessoa designada, conservando-se íntegra a lembrança acerca da própria pessoa. A segunda mensagem, ao contrário, foi transmitida fielmente. Em data de 5 de outubro, às 6h30 da tarde, o Sr. Crowley, em Sunderland, dirige ao espírito Lutero a pergunta habitual: queres tentar a transmissão de uma mensagem à minha mulher? Lutero: a empresa é bastante árdua, mas tentarei. Sr. Crowley: esta mensagem, a fotografia de Lutero está em cima da mesa, defronte da de Fred. Repete minha mensagem. Lutero: a minha fotografia está sobre a mesa das experiências. No dia seguinte, 6 de outubro, às 8 horas da noite, Lutero se manifestou à Sra. Crowley, em Olastane, mas se limitou a dizer: eu tinha de te comunicar qualquer coisa, mas esqueci completamente. A 11 de outubro, o mesmo espírito se manifestou novamente à Sra. Crowley, que lhe perguntou: Lutero, não mais te voltou à mente a mensagem que recebeste para me transmitir? Minha querida Amy, vou ver se me recordo. Parece-me que é isto. Informa a Amy que tem uma fotografia de Lutero. Também este episódio é teoricamente muito instrutivo, porquanto as modalidades sempre diversas sob as quais se produzem as transmissões de mensagens mediúnicas de um círculo a outro tendem cumulativamente a provar, de maneira incontestável, que a causa das lacunas que se notam, em bom número delas, depende quase sempre da amnésia parcial ou total que se apodera das personalidades mediúnicas, no ato de se comunicarem. No incidente acima, apresenta-se uma variante igualmente demonstrativa e é que o espírito, que se manifestar uma primeira vez com o escopo de transmitir a mensagem que lhe fora confiada, se apercebe de que a esquecera e teve de limitar-se a informar que recebera o encargo de transmitir uma mensagem e que olvidara. Entretanto, depois de transcorridos alguns dias, ele se mostra em condições de transmitir a parte substancial da referida mensagem. Daí, portanto, inferir-se que o espírito comunicante, depois de haver esquecido a mensagem, consegue recordar-se dela 5 dias mais tarde, o que demonstra que a amnésia total da primeira vez fora meramente passageira. Quer isto dizer que, sendo consecutiva ao ato da comunicação, ela se dissipara com o libertar-se o espírito da aura perturbadora, para, em seguida, renovar-se parcialmente quando o mesmo espírito tentou de novo a prova. Mas, se da segunda vez a amnésia foi apenas parcial, esse fato põe de manifesto que as condições perturbadoras da aura mediúnica eram menos desfavoráveis. Observo que a justeza das considerações expendidas é confirmada por uma declaração importante que o espírito oriundo dos falecidos filhos do casal Crowley deu à sua mãe. Tendo-lhe esta pedido que transmitisse a seu marido uma das costumadas mensagens, Oriu ponderou: querida mamãe, estou certo de que a esquecerei. Quando nos afastamos da vossa presença, a mensagem que nos confiais se apaga da nossa memória. Além disso, para mim, a transmissão dessas mensagens é mais difícil do que para outros. Segundo seu irmão Frank, a dificuldade em transmitir mensagens dessa natureza era maior para o espírito Oriu pelo fato de haver este morrido ao nascer. Não tendo vivido, saía-se mal em tudo o que se referia a experiências práticas no mundo dos vivos, ao passo que conseguia transmitir mensagens transcendentais muito mais facilmente do que outros. É teoricamente preciosa esta última mensagem porque esclarece em poucas palavras o que eu tive de demonstrar afanosamente, recorrendo à minuciosa pesquisa analítica dos episódios considerados. Por conseguinte, firmado em tudo quanto tenho expendido, dever-se-á deduzir que,
Se os espíritos que se comunicam esquecem em grande parte, quando saem da aura dos médiuns, a incumbência dos experimentadores, é racional se presuma que, nas circunstâncias em que se colocam ao emergirem na referida aura, com o objetivo de provarem sua identidade, citando avultado número de pormenores pessoais, hajam de esquecer a maioria destes pormenores, mal se dê a imersão deles na aura inibidora. Pondero que tudo isto é análogo ao que se verifica nos pacientes hipnotizados, quando caem em sono provocado e, inversamente, quando despertam desse sono. O Dr. Odigson e o Professor Slope, experimentando com a médium Sra. Piper, salientaram um fato muito sugestivo, no mesmo sentido. Observaram frequentes casos em que as personalidades que se comunicavam, depois de haverem fornecido espontaneamente ótimas provas de identificação pessoal, com pormenores que todos os presentes ignoravam, se confundiam de modo inexplicável e ficavam sem saber responder, desde que se lhes pediam outros pormenores particulares, ou nomes, que não podiam ignorar, de pessoas de suas famílias. Eis, porém, que, quando a médium passava pelo período transitório do despertar, quando deixava de estar imersa em transe profundo, sem, contudo, achar-se ainda no estado de vigília, mas apenas no período de torpor, notavam os experimentadores que ela pronunciava palavras sumidas. Se, então, lhe aproximavam dos lábios os ouvidos, verificavam com surpresa que aqueles murmuravam o nome e as informações que inutilmente haviam solicitado ao espírito comunicante. Ora, não há quem não veja que de semelhante circunstância um grande ensinamento reponte é que Podimor estava em erro quando se referia ironicamente aos espíritos que se comunicam, por ignorarem os nomes dos seus familiares. Estava em erro, porque devia considerar que, se os referidos espíritos chegavam com muita frequência a transmitir, achando-os a médium no período do despertar, os nomes pedidos e não declinados antes, era, manifestamente, que as lacunas mnemônicas de que se trata tinham de imputar-se exclusivamente às condições de imersão na aura mediúnica em que os aludidos espíritos se encontravam, condição que lhes ocasiona um estado transitório de amnésia mais ou menos acentuado e que se vai gradualmente dissipando, à medida que eles se libertam das condições de imersão na aura inibitória. Esta interferência explicava admiravelmente o fato de que o espírito comunicante, apenas chegado a uma condição de liberação suficiente a lhe permitir recordar-se, embora ainda se encontrasse fracamente vinculado ao médium, logo se aproveitava dessa circunstância para transmitir aos experimentadores os nomes e pormenores pedidos. Observarei a esse propósito que os espíritos que se comunicavam por intermédio da Sra. Piper repetidamente explicavam que as lacunas em suas comunicações provinham das condições em que ficavam no ato de se comunicarem, condições que os punham num estado mais ou menos acentuado de perturbação e apocamento psíquico. Os opositores, porém, não estavam, em verdade, dispostos a acolher como boas as razões dos espíritos e, por isso, ao contrário, concluíam que essas presumidas explicações não passavam das costumadas desculpas xoxas, preparadas pelas personalidades subconscientes para, de qualquer modo, justificarem as flagrantes deficiências das suas insulsas personificações mistificadoras. Ora, precisamente do ponto de vista desta objeção, que ressurge sem cessar a objeção quase sempre gratuita e insustentável, mas praticamente irrefutável, como são todas as hipóteses que se erguem no vácuo, precisamente por isso é que as experiências aqui consideradas adquirem notabilíssimo valor teórico, porquanto, desta vez, a dita objeção não se lhes pode aplicar, atento que, havendo sempre os espíritos, no nosso caso, conseguido desempenhar suas funções de mensageiros, não precisaram recorrer às xoxas desculpas, para justificar-se de não terem nas desempenhado. Recorreram, sim, à mesma explicação, mas limitando a circunstância secundária das lacunas e inexatidões com que eram transmitidas as referidas mensagens. Ora, não há quem não veja que a questão se torna assim muitíssimo diversa. No primeiro caso, semelhante explicação podia passar por uma desculpa xoxa, visto faltarem dados que a justificassem. No segundo caso, ao contrário, os dados incontestavelmente existem, ou, melhor, trata-se, pura e simplesmente, de uma comprovação de fato, porquanto, se as mensagens eram transmitidas, apresentando-se, porém, muitas vezes, inexatas, o que se seguia era que, existindo as inexatidões, cumpria fossem explicadas e que a explicação não podia ser dada, senão do modo indicado pelas personalidades que se comunicavam. Quer dizer, elas esqueciam, em parte, o texto exato das mensagens que lhes eram confiadas,
logo que saíam da aura dos médiuns, ou, inversamente, ficavam sujeitas a uma amnésia parcial das suas lembranças pessoais, mal emergiam na aura inibitória dos aludidos médiuns. Por conseguinte, aqui, agora, longe de se ter de considerar a explicação ministrada pelas personalidades mediúnicas,